Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Lead, o maior grupo de liderança empresariais multissetorial do país, com o Sistema Catarinense de Comunicação, nas plataformas SCC10 e televisão aberta no canal SBT do Estado de Santa Catarina. O objetivo do Lead Talks é compartilhar com a sociedade um pouco mais a respeito de produtos, marcas e lideranças que fazem um país ainda melhor. Nosso convidado de hoje é a Cristal Holding, através de Alex Marson, CEO da companhia, que com muito orgulho está prestes a completar 50 anos de operação, mirando no futuro. Vamos falar sobre indústria 4.0, inovação, a pauta de ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança, e principalmente a construção de uma indústria que cada vez mais gera valor agregado para toda uma cadeia de parceiros, fornecedores, colaboradores e, enfim, a sociedade como um todo. Alex, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. E, para começar, eu queria que você apresentasse um pouco mais sobre a Cristal Holding, que, na verdade, é o conglomerado que reúne uma série de indústrias, completando em breve 50 anos de operação. Perfeito, Delton. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui batendo esse papo contigo. Como você colocou, 50 anos agora em janeiro, 50 anos da Rudolph, né, que é a empresa que dá origem à Cristal. A nossa história começa com a imigração em 1953, já há quase 70 anos, de um casal, Christa e Alfred Rudolph, que saem de Hamburgo e se instalam em Timbó, em um projeto bastante ousado de construir ali uma indústria de relógios, né? O seu Alfred veio a convite do senhor Otto Herweg, que estava instalando ali então a indústria de relógios Herweg, e é ali que começa então a nossa história. 20 anos depois da vinda deles, na garagem da casa da família Rudolph, começa a Rudolph atendendo o setor industrial que começava a se estabelecer em Santa Catarina e começava a demandar a produção de componentes seriados, e é assim que começa a nossa história, né? Com a Rudolph, nós temos ali por volta de 2000 um período em que a Rudolph dá origem a algumas outras empresas que hoje fazem parte do nosso grupo. Em 2000 nasce a Usitim como um spin-off que saiu para atender segmentos não automotivos, digamos. A Rudolph naquele momento começava um movimento de muita especialização no setor automotivo, e a Usitim nasce para atender com soluções industriais outros segmentos que eram até ali também atendidos pela Rudolph e que foram impulsionados pela Usitim. No mesmo ano nasce a Rufix, através de uma joint venture naquele momento com uma empresa alemã, a Kerbkonus. A Rufix hoje é uma empresa também que é 100% do grupo, especializada em soluções para fixação. 2003, a Rudolph expande geograficamente, se tornando uma multinacional brasileira com uma unidade na Eslováquia. Então estamos na Eslováquia, hoje empregamos lá 80 pessoas numa unidade industrial no leste da Eslováquia. E agora, recentemente, então, nesse ano, surge essa marca Cristal, honrando a história da dona Christa e o seu Alfred Rudolph, né? Cristal é a junção do nome deles, e é essa marca que chega, então, para abraçar esse grupo, expandir as nossas possibilidades, o que é feito de uma forma muito intensa no universo da Rupp, né? Que é uma outra marca que saiu também para o mundo esse ano, olhando para o universo de inovação, de transformação do setor industrial e buscando, então, conectar as nossas empresas e o mercado dentro desse movimento de transformação. Então, hoje a Holding, na verdade, reúne um conglomerado de organizações, fundamentalmente baseado na indústria metalmecânica, que se originou há 50 anos atrás, a partir desse know-how de precisão, qualidade, tecnicidade da relojoaria e acabou evoluindo para precisão e excelência de produtos do universo metal-mecânico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o portfólio de produtos da Holding, especialmente talvez da Rudolph, né? Um pouco sobre quais são esses produtos, que tipo de segmento de mercado atua, um pouco sobre a dimensão da organização e do conglomerado no país. Perfeito.
A nossa especialização industrial é no processo de usinagem, né? O processo de usinagem ele é muito intimamente ligado à produção de relógios, né? Você tem situações na Europa, por exemplo, você tem todo um vale na França, me fugiu o nome, no sul da França, que fica próximo da Suíça, e onde cresceu muito a indústria de usinagem na Europa, justamente por conta do fornecimento para a indústria de relógios. E hoje é por ali também que o segmento automotivo, que é o nosso principal segmento, é atendido lá na Europa. Então, o nosso posicionamento está muito voltado ao setor automotivo, com uma migração muito forte ao longo dos últimos anos do automotivo leve, onde nós tínhamos uma concentração muito forte, para o automotivo pesado e para máquinas agrícolas, né? São os segmentos hoje, os principais segmentos que nós atendemos, além do segmento de linha branca, outros setores industriais, com componentes metal-mecânicos, tanto no caso da Usitim quanto da Rudolph, atendendo demandas de clientes. Então, nós estamos posicionados na cadeia das montadoras. Quando eu falo em setor automotivo, você não encontra componentes das nossas marcas numa loja de autopeças. Nós estamos unicamente no B2B, dentro da cadeia das montadoras e dos sistemistas. A Rudolph, ela se transformou o seu modelo de negócio recentemente, olhando para aquilo que a gente chama de soluções completas com especialização e usinagem. Então, o processo de usinagem, que é aquele que há 50 anos é o processo que industrialmente nos caracteriza, ele passou a ser complementado por uma oferta de valor que transcende esse escopo da usinagem para o desenvolvimento de cadeias complexas que são demandadas principalmente pela cadeia automotiva, que é o nosso principal setor. Eu queria te ouvir, Alex, você faz parte como CEO e representando uma empresa já 5 décadas de operação, mas muito ativa em relação ao futuro, de um movimento da própria indústria 4.0. Eu tive a oportunidade de visitar algumas das plantas, né, do grupo da Rudolph Cristal e ver a excelência, a qualidade, a atenção aos processos e a esse conceito de inovação permanente, mas também você faz parte, e a empresa, desse movimento de uma reindustrialização do Brasil. Na verdade, um dos grandes desafios do país é a reindustrialização, porque a indústria é o carro-chefe de geração de valor em todas as cadeias produtivas, né? Puxa a economia, né? Puxa serviços, puxa o varejo. Eu queria te ouvir um pouco sobre qual é o seu olhar do contexto do Brasil nessa revolução da indústria 4.0 e qual a sua visão sobre esse papel, esse movimento de reindustrialização do país. É tempo do Brasil ter essa nova agenda de priorizar suas indústrias? Muito legal, Delton. Isso é a nossa tese de inovação, ela passa muito por isso, né? Então, se a gente analisa em uma janela de tempo mais alongada, né, a história da industrialização brasileira, ela é impulsionada nos anos 50, lá com o JK, lá? Com o JK, né? Com o Juscelino, que faz lá os 50 anos em 5, né? E acelera esse movimento de industrialização, esse movimento de agregar valor às nossas commodities, né? E quando a gente analisa historicamente o nosso movimento de industrialização, nós somos o país que mais se desindustrializou nos últimos 50 anos. A porcentagem do PIB da indústria de transformação caiu drasticamente ao longo dos últimos 50 anos, né? E nós acreditamos muito que existe muito valor em se agregar às nossas commodities, nos tornarmos de fato, né, participarmos desse movimento de reindustrialização do Ocidente. Hoje nós temos o que eu considero uma janela de oportunidade por vários aspectos. Essa janela de oportunidade, ela se apresenta, primeiro de tudo, do ponto de vista de demanda, né? Hoje, tudo aquilo que a gente descobriu com a situação revelada pela pandemia, do ponto de vista da complexidade das cadeias globais, ela leva as organizações a buscarem o tal do safe shore, near shore, né? A buscar essa atividade industrial nos locais próximos aos mercados de consumo, o que leva, por consequência, a uma reindustrialização do Ocidente. E o Brasil ele pode ter um papel chave nesse movimento, né? Apesar de termos sido o país que mais se desindustrializou ao longo dos últimos anos, aí vem os habilitadores, por outro lado, que é justamente aquilo tudo que a transformação traz. Então, quando a gente pega, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, né, tudo aquilo que a indústria 4.0 aporta de recursos, ela pode fazer com que a gente dê um salto de fato e consigamos vencer todo esse gap que a gente teve
com o movimento de desindustrialização e também com a perda de competitividade de fato, né? Nós temos hoje esse movimento de busca de fontes locais. Quando a gente pega cadeias complexas como a automotiva, ele encontra muitas vezes empecilhos de fato de viabilidade de nacionalização de produtos, dada a situação de competitividade que nós temos de uma forma geral. E nós acreditamos muito que, aportando tecnologia e aportando principalmente uma atualização de paradigmas, né, com relação a como nós aportamos essa tecnologia, percebendo que os valores da quarta revolução industrial também são outros, né? Como é que eu engajo pessoas nesse momento? A gente ouve muitas lideranças industriais, e é um problema que nós todos sofremos, nós também passamos por essas dificuldades, essa questão de atração e retenção de talentos em comparação a outros segmentos que nesse momento se mostram mais sexy, né, para atrair e desenvolver pessoas, né? E nós acreditamos que a indústria pode ser esse espaço. Às vezes eu costumo dizer para provocar, né, a pessoa fala, poxa, ninguém mais quer trabalhar na indústria, eu falo, ninguém mais quer trabalhar para você, né? De forma provocativa, e esse você pode ser eu também, no momento em que eu não conseguir perceber que aquilo que realmente engaja as pessoas hoje é diferente do que engajava pessoas em décadas passadas, né? Perfeito, você comentou sobre esse cenário favorável a um reposicionamento do país, né? Por um lado, a pandemia, que mostrou uma dependência da China que precisa ser tratada pelos mercados locais do Ocidente. E, por outro, você comentou, e também essa questão da guerra da Ucrânia, que acaba também agravando e dando para o Brasil uma oportunidade de ser um líder em vários segmentos, como, por exemplo, no tema de sustentabilidade. Eu queria te ouvir sobre, nesse contexto, o papel e a oportunidade de Santa Catarina, na medida que o LIDE acaba de lançar um movimento por uma Santa Catarina ainda mais produtiva e competitiva. Ou seja, como você vê, dentro dessa janela de oportunidade do Brasil, o estado de Santa Catarina, por suas características, por organizações de excelência, como o caso da Rudolph, da Holding Cristal como um todo, como você acredita que Santa Catarina possa ser, de algum modo, vanguarda, pioneira, referência dos temas de inovação aplicada, de indústria 4.0 e da agenda ESG nas organizações brasileiras? Uhum. Quando a gente olha para os números, Delton, Santa Catarina já é o estado de maior competitividade industrial no Brasil, empatado com São Paulo e bastante distante dos demais estados. Tem uma certa proximidade ali de Paraná e Rio Grande do Sul e os demais estados bastante afastados. Então, quando a gente analisa competitividade industrial brasileira como um todo, não é exatamente a realidade que nós vivemos em Santa Catarina, né? E eu acredito muito, né, eu lidero aqui em Santa Catarina o movimento Capitalismo Consciente, onde a gente tem olhado muito também para essa temática, por exemplo, nesse momento de ESG, né, essa sigla que dominou todos os círculos empresariais, né? E eu acredito muito que o ESG que funciona, que esse reposicionamento das organizações frente a esse momento de clareza com relação aos aspectos ambientais, sociais e de governança, ele coloca Santa Catarina de novo na vanguarda, porque nós fazemos isso por natureza, né? Eu venho de São Paulo, eu sou um paulista que estou aqui em Santa Catarina há 12 anos, né? E venho de uma cidade industrial, São Bernardo do Campo, né? E consigo fazer um paralelo muito significativo comparando a forma como se desenvolveu uma cidade industrial no estado de São Paulo, por força de uma série de fatores, né? Não estou aqui resumindo as circunstâncias do estado em si, né? Mas quando eu comparo São Bernardo do Campo com Joinville, que é uma cidade aqui no estado que se desenvolveu basicamente em cima de uma economia industrial, a gente percebe claramente resultados muito diferentes. E eu acredito que esses resultados diferentes, eles vêm justamente daquilo que faz com que o ESG seja uma força potente, não só como uma força de mercado, né? Eu costumo dizer, nós não vamos fazer ESG porque o Larry Fink mandou, né? Mas sim porque é a coisa certa a ser feita. E o empresariado catarinense, ele tem muito esse histórico de fazer a coisa certa, né? A forma, novamente, né, como Joinville se desenvolveu, trouxe muito essas questões sociais e ambientais muito ligadas àquele desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento que não olhou só para aspectos econômicos, mas que incorporou, inclusive alavancou aspectos econômicos, olhando também para aspectos sociais e ambientais, por exemplo, né? E, na verdade, esse capitalismo consciente, o capitalismo de stakeholders, né? Uhum. Que é esse conceito de um capitalismo que olha o todo, né? O interesse do investidor, do acionista,
o interesse do colaborador, do fornecedor, do parceiro de negócios, da comunidade, do meio ambiente. Esse capitalismo que leva em conta essa geração de valor compartilhado, não só é fazer o que é certo, como, inclusive, no longo prazo, é ainda melhor. Faz com que a organização seja mais rentável, mais bem-sucedida. O capitalismo, vamos chamar assim, de curto prazo, o capitalismo imediatista, o capitalismo selvagem, o cartorial, o de interesses, ele é ruim para o investidor, para o acionista, para a sociedade, quando você compara, e várias pesquisas no mundo apontam isso, especialmente no estado como Santa Catarina, onde predominam empresas com esse olhar e DNA familiar, que pensam no seu nome, pensam numa ideia de legado para as próximas gerações e de longo prazo. Então, concordo muito contigo quando você coloca de que Santa Catarina tem essa vocação de liderar essa pauta, né, de um capitalismo consciente e de uma indústria aplicada. Do ponto de vista agora, eu queria te ouvir, já que a gente falou de ESG, essa sigla de sustentabilidade, responsabilidade social e governança, eu queria te ouvir um pouco sobre o aspecto de modelo de gestão, sobre o aspecto de governança, que inclusive deu origem à formação da ideia da holding Cristal, né, no sentido de você ter um formato muito bem concebido de compliance, ética, políticas de atenção ao que tem de legislação, ao todo o trato e de alçadas e canais estabelecidos que colocam a regra do jogo muito transparente. Queria te ouvir muito como é esse modelo de gestão da Cristal Holding, que é muito o seu modelo de gestão. Como é que você olha o papel dessa gestão eficaz e produtiva, simples inclusive, né, para a competitividade das organizações, né? Muito legal. Como você colocou, Delton, vários estudos confirmam, né, a nossa crença de que organizações que são orientadas a como elas geram valor para a sociedade versus orientadas puramente ao lucro, né, elas acabam tendo, inclusive, uma lucratividade melhor. São muitos estudos que confirmam isso. Nós acreditamos que as organizações elas existem para gerar valor para a sociedade, né, para resolver problemas das pessoas, para resolver dores das pessoas, para trazer alguma coisa que seja desejada e que o lucro é a justa paga da sociedade por aquele serviço prestado, né? Esse é um dos pilares do capitalismo consciente, que é o propósito maior e que vem apoiado pelo jeito de fazer isso, que é trabalhando um segundo pilar de integração dos stakeholders, como você colocou, de olharmos, né, para todo esse grupo que precisa ser atendido e harmonizar os interesses desses vários grupos, construindo um ciclo positivo através de uma cultura consciente e de uma liderança consciente. Esses são os 4 pilares do framework do capitalismo consciente que nós trouxemos para o nosso modelo de gestão em práticas, mas principalmente, né, não se limitando àquele nível dos artefatos. Isso acaba influenciando muito tudo aquilo que nós fazemos por aportar uma nova forma de pensar o negócio, uma nova forma de olhar para as relações, né? Isso é muito característico ali do nosso modelo. Eu estou há 10 anos agora na Cristal, na Rudolph, né, originalmente, completei agora há 2 semanas 10 anos, estou há quase 8 anos como CEO e sou muito grato por ter encontrado lá justamente esse espaço para praticar isso, por um DNA da organização que já era muito orientado a pessoas, que já era muito orientado à política de qualidade da Rudolph nos anos 90, trazia um compromisso com os stakeholders quando isso ainda não era moda, digamos, né? Quando isso ainda não estava em evidência como está hoje, né? Então, sou muito grato de ter encontrado ali esse espaço que a gente vem, ao longo desses anos, alavancando também do ponto de vista de geração de valor, no fim das contas, né? O que eu faço com isso? Como é que a gente dá conta de transformar aquilo também em resultado? É muito do que temos trabalhado. Queria te ouvir na esteira de inovação, um pouco talvez do que seja a sua menina dos olhos atualmente, que é a HUP, né? Enquanto uma nova unidade do grupo muito voltada para o futuro, muito voltada para a ideia de projetos customizados, para uma arquitetura de construção de valor a partir da necessidade dos clientes, né? Fala para nós um pouco sobre como a HUP entra nessa estratégia de modelo de gestão, de governança e de preparação da empresa e seu conglomerado para o futuro. Perfeito. A HUP ela nasce muito com esse desafio de construir pontes para o futuro da indústria brasileira.
né? E ela faz isso com um olhar, em um primeiro momento, muito voltado para dentro do nosso grupo. Ela nasce desse esforço de integração dessas empresas que passaram a ter vida própria há 20 anos, como a gente estava colocando lá, a criação das empresas que fazem parte do nosso grupo. E nesse momento a gente tem olhado muito justamente para a gestão do conhecimento, para como é que a gente olha para as melhores práticas que nós temos dentro do grupo e alavancamos esse potencial para as demais empresas. Então vamos pegar, por exemplo, as nossas competências de automação de processos, né? Nós temos muita solução de automatização de processos que é DNA Rudolph, DNA Uzitim, em estruturas que cresceram de forma isolada uma da outra, né? Não em completo isolamento, mas de forma muito destacada. Então, como é que a gente olha nesse momento? O que a RUP faz nesse momento? Ela olha para consolidar essas competências e para aportar uma atualização tecnológica nisso com as ferramentas de indústria 4.0. Então, eu vou citar um exemplo, né? A RUP tem trabalhado muito na estrutura de fomento que nós temos hoje para a inovação. Um potencial muito subutilizado até no nosso mercado. A gente se impressiona muito, às vezes, com dinheiro que fica disponível para as empresas inovarem e que acabam não sendo acessados por carência de bons projetos aplicados, né? E nós, recentemente, por exemplo, iniciamos e já estamos nas fases finais de conclusão de um projeto que está interligando 130 equipamentos na Rudolph com um sistema de gestão de todo o nosso sistema de produção e que já está operando e que está agora entrando com uma inteligência artificial que vai apoiar todo o nosso planejamento, que está sendo desenvolvido pela Fundação CERT, que é nosso parceiro nesse projeto, com um aporte de fundos da FINEP através do programa Rota 2030. Então, o investimento, por exemplo, ali, que foi feito na planta da Rudolph no Brasil, investimento de R$3 milhões para desenvolver esse sistema, que a partir dali passa também a ser aplicado, já começamos a implementação na Uzitim, na nossa fábrica da Eslováquia e assim por diante. Dessa forma, a RUP traz uma atualização tecnológica para as nossas empresas, novos modelos de negócio, e ela está muito antenada justamente ao que outros potenciais, que outros modelos de negócios a gente acaba potencializando por isso. Nós olhamos para essa questão tecnológica justamente nos apoiando naquele conceito de dupla curva S, onde eu preciso alongar o potencial do meu negócio atual com a digitalização, por exemplo, nesse caso, e ao mesmo tempo acessar outros modelos de negócios que se tornaram possíveis por conta da digitalização. Então é por ali que a gente está situando a RUP, que está nascendo justamente com esse potencial. Já são 10 pessoas hoje dentro da nossa estrutura que vestem essa camisa, né? De 700 colaboradores que nós temos no momento, só para ter uma ordem de grandeza ali de que isso já está ganhando corpo. Legal. Caminhando, infelizmente, para a nossa finalização, Alex, eu queria te ouvir qual a sua visão sobre o papel da liderança das organizações nessa nova economia. Você mencionou o tema da liderança consciente, né? Ou seja, se por um lado antes o líder de sucesso era aquele com alta performance operacional, financeira, administrativa de sua organização, hoje cada vez mais o mercado, a sociedade, investidores demandam essa figura de uma liderança que se comunique com o exterior, com o mundo exterior, que consiga fazer pontes, como você mencionou, consiga estabelecer conexões que acabem gerando valor para a organização fundamentalmente. No entanto, isso exige, então, um novo perfil de liderança. Com a sua trajetória aí de tanto tempo, de sucesso, como é que você olha o papel do líder para as organizações do futuro, a partir da tua experiência, do teu jeito de conduzir gestão nas empresas? Delton, acho que tem uma palavra que talvez seja, se eu tiver que escolher só uma palavra para falar o que caracteriza o momento atual encontrado pelas lideranças para qualquer projeto, é complexidade. Nós temos tido muita dificuldade, a humanidade, né? Nós temos tido muita dificuldade coletiva em lidar com essa complexidade toda trazida pela evolução social, tecnológica. A gente tem uma série de fatores aí, toda essa situação, por exemplo, nesse momento com relação à geopolítica, né? Essa complexidade, ela faz com que muitas crenças que nós trazemos, por exemplo, para a liderança se tornem obsoletas, né? Ela faz com que a gente precise ser capaz de ser muito adaptável, de navegar aquele mar que se apresenta para a gente
no dia, né? Todo o nosso movimento, por exemplo, de planejamento estratégico, orçamentação, a gente virou isso tudo de cabeça para baixo, né? A partir do momento que a gente percebeu que a nossa bola de cristal estava quebrada, não funcionava mais, e a gente passou a trazer muito essa estratégia, esse modelo de estratégia adaptativa, né? Para a gente dar conta dessa complexidade. E do ponto de vista de liderança, o que isso requer do líder é uma transformação interna. Isso é algo que, para mim, cada vez está mais vivo, né? Quando a gente fala, por exemplo, dentro do ESG, a gente fala dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em inglês é SDG, Sustainable Development Goals. Tem um movimento muito bacana que começou há alguns anos e que está ganhando muita força, que é o Inner Development Goals, né? Quais são as características de como eu preciso estar olhando para o meu autoconhecimento, para o meu posicionamento como líder, para influenciar esse sistema que depende de coisas, de receitas que infelizmente, eles não são capazes de passar para a gente no MBA mais, né? Aquela cartilha do MBA, em grande parte, ela está vencida, né? E a gente precisa justamente ter essa condição de ter um olhar mais amplo para as coisas e conseguir navegar essa complexidade ali. E isso passa muito pelo nosso desenvolvimento pessoal como liderança. E isso é o que a gente tem aportado, inclusive, nos nossos... Quando a gente fala em desenvolvimento de liderança dentro da Cristal, é muito com essa abordagem que nós temos buscado desenvolver os nossos líderes para que eles examinem os seus modelos mentais, as suas crenças, o que ainda serve, o que não serve mais, e se apoiem, como eu estava dizendo, naqueles valores que a quarta revolução industrial traz, que esse momento de complexidade traz para a gente. Ressignificar o papel da liderança sem nas dúvida, organizações. Fantástico. Recebemos hoje Alex Marson, CEO da Cristal Holding, um conglomerado de empresas que atuam no setor da indústria metal-mecânico, em breve prestes a completar 5 décadas de operação, hoje uma multinacional brasileira, mas com um olhar para o futuro, a partir da inovação, a partir de uma agenda ESG e a partir principalmente de um novo modelo de liderança e de gestão de pessoas. Acompanhe o Lead Talks, Liderança para o Futuro, todos os nossos conteúdos nas diversas plataformas do LEAD, o grupo de líderes empresariais, e também do Sistema Catarinense de Comunicação, no digital, no portal SCC10 e na televisão aberta no canal do SBT do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado e nos encontramos no próximo episódio dessa série que tem como objetivo estimular o conhecimento das pessoas a respeito das empresas que fazem a diferença no Brasil.